Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja Deus. Muito bom estar na casa do Senhor mais uma vez. Hoje pela manhã nós pudemos prestar um culto ao Senhor e aprender na palavra de Deus sobre a graça salvadora. E nesta noite nós vamos falar sobre a morte à lei. Romanos, capítulo de número 7. E nós vamos fazer a leitura de apenas 6 versículos. De manhã nós expomos aqui 23 versículos, um tempo bem extenso, mas eu acredito que nessa noite será mais curto. Romanos, capítulo 7, do 1 ao 6. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Muito bem. Nós temos aprendido nessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos como Deus graciosamente nos salvou. Nós estávamos condenados ao inferno por causa do pecado de Adão. Paulo diz que todos os homens pecaram em Adão, portanto, todos estão condenados diante de Deus. Paulo também ensinou à igreja de Roma sobre a dificuldade que os judeus tinham de arrepender-se dos seus pecados, dizendo que os judeus se apegavam à lei, acreditavam que poderiam observar a lei, e eles tinham uma marca física, que era a circuncisão, na qual eles se apegavam muito, como sinal da aliança. E eles acreditavam que eram salvos por causa da circuncisão, por causa da aliança feita com eles, através do patriarca Abraão. O apóstolo Paulo disse então que Deus chama homens de todas as nações. Essa é a razão de Paulo escrever aos Romanos. Quer pregar o evangelho na Espanha. Então ele está preocupado com os povos não alcançados. E ele diz que Deus opera uma circuncisão agora, chamada graça de Deus, uma circuncisão que é operada não mais no físico, mas no coração. Que os verdadeiros aliançados são aqueles que têm a circuncisão no coração. Os judeus aparentemente se ofendem com isso, questionam a Paulo, então, qual a importância da circuncisão feita com Abraão, ou como é então que Deus salvou Abraão, justificou Abraão, se naquela época em que ele foi chamado sequer tinha a lei dada a Moisés. Isso aconteceu 400 anos antes. Paulo diz então que Abraão obedeceu a Deus quando Deus o chamou para ser pai de nações. O nome Abrão significa pai exaltado. Deus chamou Abrão e mudou o seu nome para Abraão, que é pai de muitos ou pai de nações. Fez-lhe uma promessa, prometeu-lhe uma descendência, e essa descendência viria o próprio Cristo, e Abraão creu na promessa de Deus, sendo um homem já idoso, sua mulher idosa, útero amortecido, e ele então creu que Deus lhe daria um filho. Teve, de fato, muitos percalços durante a caminhada de fé. Houve momentos em que ele pensou, talvez, em dar a sua herança ao seu servo Eliezer, o Damasceno. Acolheu a orientação de Sara e acabou ele, então, engravidando sua serva.
Mas Deus disse: não, Abraão, eu vou dar a você e a Sara um filho. E Deus cumpriu a sua promessa. E pelo fato de Abraão crer na promessa de Deus, Paulo diz que a sua fé lhe foi imputada como justiça. E aí ele faz um paralelo entre Abraão e Cristo, dizendo que quando Deus chamou Abraão era uma espécie de figura e que tudo aquilo que apontava na sua caminhada revelava o próprio Cristo. E aí Paulo chega então no ponto mais alto do seu debate. E o debate de Paulo agora com os judeus é o seguinte: olha, existem dois representantes dos homens. Um é Adão, que representa a humanidade caída, quando Adão pecou no Éden, e o outro é Cristo, que agora representa o seu povo, a igreja. Então, ou você está apegado ao cinturão de Adão ou de Cristo, ou você está com o representante da humanidade caída, ou você está com Cristo, o representante da igreja. Pois bem, meus irmãos, e aí hoje pela manhã nós falamos sobre essa graça salvadora. E a comparação que Paulo utilizou, ou uma analogia, ele fez a comparação com os donos de escravos, dizendo que os donos de escravos tinham domínio absoluto sobre os seus escravos e que os escravos não podiam fazer nada senão a vontade do seu senhor. E só havia uma maneira de alguém ser livre da escravidão, ser livre do seu senhor, era morrer. Ou morria o escravo ou morria o dono. Neste caso, quem morreu foi o escravo. Quando Paulo disse: nós morremos na morte de Cristo e ressuscitamos na sua ressurreição. Então nós não pertencemos mais ao antigo senhor. Nós não somos mais escravos daquele antigo senhor. Quem? Paulo disse: o pecado. Vocês ofereciam vossos membros ao pecado, para imundícia, e ele cita lá vários pecados, desde o capítulo 1, como é a vida, ele diz: das coisas que agora vos envergonhais. E Paulo concluiu dizendo que aquele que vive para o pecado, o salário é a morte, mas aquele que vive para Deus, aquele que se santifica, que vive em justiça, esse receberá a vida eterna. Pois bem, meus irmãos, agora Paulo vai chegar num ponto crucial e vai usar uma outra comparação que vai nos ajudar muito a entendermos como é que agora nós devemos viver. Não debaixo da lei. E lei aqui, nós precisamos lembrar que não é só os 10 mandamentos. Quando Paulo fala que os homens queriam viver debaixo da lei, era a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. Então, os judeus viviam dentro desse contexto todo. E como é agora que Paulo vai nos ensinar, uma vez que o homem, ao olhar para a lei, a única coisa que a lei faz é avultar o pecado. Então, lei não salva. A proibição incita o desejo pelo pecado. Dizer que não se deve fazer contribui, favorece para que a gente queira fazer. Então, Paulo diz que a lei avulta o pecado, coloca o nosso pecado em evidência. Eu olho para a lei de Deus e eu vejo que eu estou condenado porque eu não consigo cumprir a lei de Deus. E agora, Paulo então vai começar do versículo 1 ao versículo 3, eu vou dividir essa epígrafe, esse texto, em duas partes. A primeira parte, ele vai dizer que nós estamos mortos para a lei mediante o corpo de Cristo. Então, mediante o corpo de Cristo, nós estamos mortos para a lei. E ele começa o verso 1 dizendo assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Vocês conhecem a lei. Não só a lei mosaica, não só o que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, mas vocês vivem num império que tem lei. Roma tinha lei. E quem vivia fora da lei, quem era desobediente à lei de Roma, era punido. Então ele começa dizendo: não sabeis vós, quer dizer, vocês não sabem que existe lei? Vocês não sabem que existem regras? Eu falo com pessoas que sabem que existe lei, que conhecem lei. Portanto, é com vocês que eu estou dizendo. Mas o que é que essa lei faz? Ou como é que essa lei atua? Ainda no verso 1.
a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive, faz uma pergunta, uma espécie de retórica. Ora, quando você assume um compromisso, se você assinar um contrato, você tem uma lei que rege aquele contrato, você tem uma obrigação, não é? Se você vai num banco fazer um empréstimo, você geralmente paga um seguro, dependendo do valor do seu empréstimo. Por quê? Porque se você morrer, ninguém vai pagar a sua dívida. O banco não quer tomar um prejuízo. Os aposentados têm um limite de idade em que é permitido financiamentos longos. Dependendo da idade, a pessoa chega no banco e vão falar, nós não fazemos mais empréstimos para 8 e 10 anos, porque a perspectiva de vida talvez não alcance. Porque eles entendem que uma vez morto, está livre da lei. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a lei tem domínio sobre aquele a quem ela rege, mas tem um limite, até que a pessoa morra. Então, você não vai exigir nada do morto. Okay? Então, é isso que Paulo está dizendo, vocês sabem disso. Roma tem lei, né? A tradição e a herança judaica de vocês ensina também a lei de Moisés, mas a lei só vai até o momento em que a pessoa está viva. Morreu, acabou a lei. Agora, um outro ponto interessante é que também nós já nascemos debaixo de lei. Então, a lei rege toda a nossa vida. Já nasceu, já está debaixo de lei. E vai até o último dia da sua vida. Do seu nascimento até o sepultamento. Do dia em que você veio ao mundo até o dia em que você vai embora do mundo. Durante toda a nossa vida, durante toda a vida do homem, por todo o tempo da sua existência, existe lei. Então, eles sabiam disso, que a lei existia e que a lei vigorava durante o tempo de vida. Então, Paulo agora faz uma comparação que é muito comum ao contexto deles. Paulo vai usar a figura de um marido e uma esposa. Paulo vai usar aqui uma analogia à vida matrimonial. E vejam, meus irmãos, no versículo 2, como é que Paulo faz isso. Olha que interessante, ele diz assim, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. O porquê em algumas versões é ora, né? Ora, a mulher, essa expressão no grego é, por exemplo, Paulo está tendo um diálogo, ele diz assim, olha, vou dar um exemplo para vocês, um exemplo que vocês conhecem. A mulher, ela está presa ou sujeita ao marido enquanto o marido vive. Porque existe uma lei matrimonial, existe uma lei como existe na nossa sociedade, né? Então, o casamento está aqui restrito aos limites de uma lei. Então, a mulher não pode ter 2 maridos. Mulher, enquanto está com o seu marido vivo, ela está sujeita a ele no contexto da própria lei. Então, isso era comum entre os judeus e entre os romanos, eles sabiam disso. Não é nada estranho ao conhecimento deles. Então, Paulo está usando um exemplo. Ainda no verso 2, mas, morto o marido está livre da lei do marido. De manhã eu falei sobre o senhor e o escravo. Agora Paulo usa o marido e a esposa. O escravo, ele nascia na família, haviam diversas maneiras de ser escravo no Império Romano. Poderia ser alguém vencido numa batalha, né, um prisioneiro de guerra. Poderia ter sido alguém endividado que voluntariamente se oferecia para trabalhar de escravo para pagar a sua dívida. Poderia ser alguém que foi comprado de um outro senhor, então ele pertence agora àquele dono. E se esse escravo tivesse um filho, essa pessoa já nascia escravo. Então, desde nascença, ele já nasceu escravo, ele já pertencia ao seu senhor. A única maneira de se ver livre, e também tinham aqueles escravos que gostavam, eles criavam vínculos afetivos com seu senhor. Né? Pessoas pobres, não tinham condições de subsistência, de viver com dignidade, tinham milhões de escravos no Império Romano, então essa pessoa procurava alguém muito poderoso, influente, e se oferecia para viver como escravo, em troca de uma vida
de cuidado, de sustento, de não ficar, né, sem nenhuma condição de sobreviver. Então, existiam os escravos que eram voluntários. O que é que Paulo disse? Ele disse o seguinte: olha, só é livre da escravidão se o escravo morrer ou se o dono morrer. Senão não tem jeito. E ele disse: quem morreu? O escravo. Porque o dono, que é o pecado, continua. Mas agora o escravo é escravo de Cristo, porque ele morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Aqui ele está dizendo assim: mas morto o marido. Então ele pressupõe que tem uma mulher casada, ela está com dificuldades no matrimônio, é isso a ideia de Paulo, ela não está conseguindo honrar a exigência, o alto padrão matrimonial daquele enlace ali. Né? O marido é extremamente exigente, o marido é perfeccionista, só que a mulher não consegue se ver livre desse homem, porque ela está debaixo da lei do matrimônio. Então esse marido é extremamente rigoroso, mas morto o marido está livre da lei do marido. Então uma maneira aqui também é ou morre o homem, o marido, ou morre a mulher. Assim como ou morria o senhor e o escravo, ou morre o marido ou morre a mulher. Então Paulo está usando essa comparação. E aí, meus irmãos, ele cita esse exemplo e logo em seguida ele explica o significado. Veja o verso 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Então a mulher não podia ter um outro relacionamento. Mesmo que ela não estivesse satisfeita naquele matrimônio, naquele casamento, ela não poderia cogitar a possibilidade de ter um outro marido. Não é possível. Estava presa à lei. Então ela tinha obrigações naquele casamento. Acompanhe o raciocínio de Paulo, ainda no verso 3. Mas morto o marido. A lei da união aqui é até que a morte os separe. Assim é hoje também, né? Felizmente, estamos vendo uma geração que está fragilizando o relacionamento conjugal, a vida matrimonial. Mas as juras de amor são feitas assim, até que a morte os separe. Naquele contexto, a ideia é a mesma. Paulo está dizendo, olha, existe uma lei, existe um comprometimento, existe uma obrigatoriedade e a mulher está presa ao marido. Ainda no verso 3, livre está da lei, né, se o marido morrer, livre está da lei e assim não será chamada adúltera se for do outro marido. Então, se a mulher tivesse 2 maridos, ela era acusada de adultério. A única maneira de se ver livre, então, dessa obrigação é com a morte de um dos cônjuges. Agora, vamos dar nome às personagens aqui. Quem é o marido? Na mente de Paulo, a lei. Quem é a mulher? Nós. Quem é o novo marido? Cristo. Então, ele está dizendo que nós estávamos presos à lei do nosso antigo casamento. Estávamos presos porque o pecado reina e vive. Então nós precisaríamos morrer. A ideia de Paulo é: só é possível ficar livre da lei, então a mulher tem que morrer aqui. Um dos cônjuges precisa morrer. Então Paulo diz: morre a mulher. Lembra do senhor e do escravo? Um dos dois tinha que morrer. Como o senhor é o pecado, ele tinha domínio, aí Paulo disse, então morreu o escravo, que éramos nós, morremos na morte de Cristo. Agora ele usa a figura do casamento. O marido é a lei, estamos debaixo da lei, então tem que morrer a mulher. Quando é que a mulher morre? Morre com Cristo. A linha de raciocínio de Paulo é a mesma. Então ele mata a mulher. Essa é a solução para encerrar esse matrimônio infeliz. Deus mata a mulher e não o primeiro marido. Primeira vez que eu li esse texto aqui, há muitos anos atrás, nós estávamos... a primeira vez que eu li para estudar, eu participava como membro do conselho e tinha um caso desafiador na igreja, de um casamento que se desfez, e eu fui chamado na casa de um dos ex-cônjuges, né, para
já estava vivendo um novo relacionamento, e eu lembro que eles me deram exatamente esse texto. E aqui, presbítero Luiz, como é que fica a nossa situação agora? Porque se você pegar esse texto para tentar resolver aquilo a que ele não se propõe, então eu diria assim, ó, a irmã tem que morrer. É um negócio estranho, a gente tem que entender o contexto. O que Paulo está tratando aqui não é a vida conjugal em si. Ele está tratando sobre o poder da lei, a obrigatoriedade da lei. Ele está só usando uma figura. O objetivo dele aqui não era tratar vida conjugal com a igreja, não é essa a questão. Ele trata isso em outros textos, mas aqui ele está usando como uma figura a lei e nós. Então, a lei como esse marido extremamente exigente, e nós como uma mulher que não consegue satisfazer as demandas autoexigentes. Imagina aqui, irmãos, e eu vou usar mesmo a ilustração do reverendo Nicodemos, ele tem uma pregação nessa passagem, que eu achei interessante, e ele fala assim, imagine um marido que quer tudo perfeito, tudo certinho. Né? A refeição tem que ser no horário exato, a comida tem que estar no tempero corretíssimo, do jeito que ele gosta. A roupa dele tem que ser impecável, a casa tem que estar toda perfeita, ele é extremamente exigente e pior, ele não aceita que a mulher não faça o que ele quer. Então, não é assim, a mulher conseguiu fazer a comida, mas a roupa não ficou pronta a tempo. Então, ele pune essa mulher. Ele não aceita nenhum erro, nada fora da sua exigência. Assim é a lei de Deus. A lei é extremamente exigente, os 10 mandamentos. E não aceita que a gente pense assim, eu posso cumprir 9, mas 1 eu não consigo, então quebrou os 10. Esse marido altamente exigente não é nada misericordioso. Então Paulo está dizendo, a lei revela o alto padrão de Deus, de santidade, e ao mesmo tempo avulta o nosso pecado, porque a gente olha para a lei como uma mulher que olharia para esse marido perfeccionista e iria dizer assim para ele, ufa, não dá para viver casado com você. Você é extremamente exigente, não aceita nenhum erro, não dá. A nossa convivência é impossível. Assim nós com relação à lei. Esse marido extremamente exigente que não perdoa nenhum erro. Qual é então a maneira de Deus resolver essa equação aqui? Mata a mulher. Morre. Essa mulher morre na morte de Cristo. Então nós morremos com Cristo lá na cruz. E agora nós então assumimos um novo casamento. Esse casamento com Cristo, que é um marido tão exigente quanto a lei, mas que diferente da lei que não tem compaixão e não tem misericórdia, ele é compassivo e misericordioso. Ele é cheio de amor e de bondade. Jesus é extremamente exigente. A gente também não pode se enganar achando que Jesus gosta das coisas de qualquer jeito. É o que Paulo vai dizer, né? Quando os judeus perguntam, ora, se nós somos salvos pela graça e não pelas obras da lei, não estamos mais debaixo da lei, então vamos viver no pecado para que abunde ainda mais a graça de Deus? A resposta de Paulo de manhã, de modo nenhum. Não é possível isso. Então, Jesus Cristo é tão exigente quanto a lei. Qual é a diferença? É que ele é um marido que cumpre e que acolhe. É como um marido que diz assim, fique tranquilo, eu sei que você não vai conseguir mesmo fazer tudo perfeito. Mas eu te ajudo, eu cuido, eu te oriento, eu te protejo. Então, Paulo está usando essa figura aqui que nos ajuda bastante. E aí, meus irmãos, a segunda parte do verso 4 ao verso 6 é quando ele diz que esse novo casamento agora é como servir a Deus em novidade de espírito. Veja o verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Paulo está dizendo assim, olha, na morte de Cristo, nós também morremos. Portanto, esposa morta, obrigação da lei não mais exigida. Nós morremos com Cristo. Então a lei não tem mais domínio sobre nós. Aqueles que não morreram para a lei,
ainda estão vivos nesse primeiro matrimônio, serão punidos pela exigência da própria lei. É por isso que não há um único homem que seja inocente diante de Deus. É por isso que Paulo começa escrevendo sua carta falando que os homens estão indesculpáveis. Todas as pessoas que não morreram em Cristo ainda vivem sob o juízo. Aquele que não morreu na morte de Cristo, ele está vivo debaixo do juízo da ira de Deus, sujeito ao inferno. A ira de Deus se manifesta aí a todos os homens. Porque os seus atributos que são visíveis, é o que Paulo diz, então o homem pega essa revelação e sufoca, porque ele ainda está debaixo da lei. Mesmo que alguém diga assim, mas eu não creio, né, na herança judaica. Não é isso que Paulo está dizendo. Olha, Deus se revela na consciência, Deus se revela na criação e Deus se revela na escrita, na palavra. Ambas, né, servem para tornar todos os homens indesculpáveis. Então a lei de Deus condena os homens, avulta o pecado. Ainda no verso 4. Para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, Deus nos matou na morte de Cristo para que nós pudéssemos, então, estando livres do primeiro casamento, agora assumir esse matrimônio com Cristo. Mortos para a lei, mortos para o pecado, vivos em Cristo. Agora, é com Ele que nós vivemos, é com Ele que nós temos uma vida em novidade de espírito, a fim de que demos frutos para Deus. Pense ainda na figura de um casamento feliz e bem realizado. A coisa mais linda que existe, né? Podem passar por dificuldades, marido e esposa enfrentam tribulações, mas sempre produzem frutos de um matrimônio feliz e realizado. Se a nossa vida com Cristo, e aqui pressupõe intimidade, e eu vou fazer uma digressão, vamos fugir um pouquinho dessa linha, e lembre-se do que Jesus disse a respeito daqueles que vão pregar em seu nome, que vão operar milagres em seu nome. Ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A palavra conhecer ali é a ideia de intimidade matrimonial. Nenhum homem, nenhuma pessoa conhece tanto a minha esposa quanto eu. Porque a intimidade que eu tenho com ela, nem a mãe e o pai têm. Eu sei coisas dela que só eu sei, e ela coisas da minha vida que só ela sabe. Então, se nós estamos num relacionamento com Cristo, que redunda para que aponta para essa vida feliz, então nós temos intimidade com Cristo. Você já imaginou num casamento, marido e esposa não conversarem? Sou casado, mas eu não converso com a minha esposa. A gente não conversa. Tem muitos crentes que acham que tem relacionamento com Cristo, mas não ora. Aí eu conheço Cristo. Conhece, mas você tem assim, comunhão, intimidade? Não. Então você não conhece. Porque tem muitos crentes que vivem de aparência, assim como muitas pessoas que vivem um casamento de aparência. Já conheci muitos casos de cônjuges que disseram assim, olha, já fazem anos que nós dormimos separados. A gente não tem intimidade nenhuma, não existe. É um casamento que é só professado, prática não há, não vive-se o matrimônio. E às vezes há cristãos que são professos, assim, eles falam de Cristo, não é? Confessam a palavra de Deus, não, eu conheço, mas não tem nenhuma intimidade. Não conhece o seu noivo. A figura de noivo, a igreja é a noiva e ele é o noivo. Quando Cristo vier, nós vamos participar do quê? Das bodas, é casamento. Nós estamos num relacionamento sério. É assim que as pessoas gostam de colocar no Facebook, em um relacionamento sério.
Se fosse sincero, eu já nem colocava nas redes sociais, não está preocupado com isso, né? A gente tem que viver um relacionamento sério com Cristo. Aí sim vale a pena colocar, né? Em um relacionamento sério com Jesus Cristo. Comprometimento, devoção, fidelidade, amor, reciprocidade, honra, respeito, fidelidade, princípio, legalidade, honra. Olha, aí sim. Agora, como que alguém vai viver um relacionamento, não fala com o outro, não liga para a vontade do outro, não entende o que o outro diz, não quer escutar o que o outro diz, porque não lê a palavra para ouvir? Não há felicidade, não há relacionamento. Então, nós precisamos morrer para o primeiro marido. Quando as pessoas vivem na prática do pecado, buscam satisfazer os desejos da carne, essa potencialidade do poder do pecado em nós, essa pessoa está satisfazendo os desejos do primeiro marido. Porque a lei está dizendo assim, não faça isso. E aí, avulta ao pecado, você vai lá e faz. Então, meus irmãos, Paulo usa essa figura e aí ele lembra como era a vida no casamento anterior, verso 5. Porque quando estávamos na carne, ou seja, a esfera de poder que operava em nós, lembra? Quando nós estávamos debaixo da lei, do primeiro marido, que era extremamente exigente, ele diz assim, as paixões dos pecados que são, olha lá, pela lei, o primeiro marido, operavam em nossos membros. Paulo está dizendo, quando o primeiro marido dizia assim, olha, eu quero que seja assim, assim e assim, nós não conseguíamos fazer, porque isso aflorava mais ainda o desejo de desobediência. Já ouviu aquela ilustração da professora de escola bíblica, que disse assim para as crianças, terminou a escola dominical, vocês vão voltar para casa, estudem a Bíblia, mas tem uma coisa, não leiam Cantares de Salomão, porque Cantares de Salomão fala sobre relações sexuais. Qual o livro que vocês acham que as crianças leram quando chegaram em casa? Cantares de Salomão. Porque a proibição aflora o desejo. Foi o exemplo que eu dei de manhã, né? Pega a criança e diz, não coloca o dedo na tomada. Não adianta, você tem que tampar as tomadas, senão a criança vai enfiar o dedo na tomada. Porque a lei, ela provoca esse desejo. Quanto mais rigorosidade, quanto mais exigência, mais tendenciosos nós somos para a desobediência. E ele diz assim, porque pela lei as paixões dos pecados operavam em nossos membros, toda a nossa capacidade cognitiva, né? Nossas faculdades mentais. Nós vivíamos segundo as paixões do nosso coração. É assim que as pessoas vivem. É isso que as pessoas fazem por não conhecer o Evangelho. Não tem disciplina, não consegue frear os impulsos, os desejos carnais, não tem freio. O que Deus disse a respeito da desobediência humana, falou assim, os cavalos usam, a gente usa freio, né, na boca dos cavalos, mas o povo de Israel não obedecia a Deus. Como se precisasse frear. Veja a história da peregrinação. Veja desde quando Deus deu a lei a Moisés. Ele demorou no monte, o povo já estava fazendo um bezerro para adorar. Então, essa é uma tendência natural do coração. A lei aflora essas paixões, ainda no verso 5, para darem fruto para a morte. Assim como o escravo trabalhava para o seu senhor, que era o pecado, recebia o salário da morte, Paulo agora diz assim, que quem vive debaixo da lei do primeiro marido, por mais que se esforce, por mais que queira fazer as coisas, o fruto é para a morte. Então, toda vida sem Deus desemboca na morte, na sepultura. E a morte aqui, ela é não só espiritual, quanto física e eterna. Todas as pessoas que não têm a Cristo estão condenadas à morte eterna. E aí Paulo, então, faz a mesma mudança escatológica que ele fez no capítulo 6. Ele diz aqui no capítulo 6, ele fez isso, e agora ele faz isso no capítulo 7, no versículo 6. Mas agora, presente e futuro. A vida cristã é dinâmica. Ele está dizendo, mas agora, uma nova vida. Aponta para uma situação presente.
a condição de vida agora dessa mulher, com esse novo marido, que é tão exigente quanto o primeiro, mas é misericordioso, mas agora tem uma nova vida. Agora você vive diferente. Como? Diz assim, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Então a lei só perde o poder sobre quem morre. Lembra que eu citei o caso do contrato? Então o contrato desse primeiro casamento aqui acabou, porque a mulher morreu. Então a lei, aquela lei de Deus, exigência, não tenha outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os 10 mandamentos, aquilo não tem mais poder sobre nós. Não está dizendo que não tem validade. A lei é perfeita, santa e boa. Mas a lei tem que ser cumprida. Como é que nós somos salvos? Porque Deus cumpriu a sua lei de maneira alheia, em outro, em Cristo. Cristo cumpriu a lei. Por isso que esse segundo marido aqui é misericordioso. É como se ele dissesse, olha, eu cumpro a exigência, fique tranquilo. Então, estamos livres da lei porque morremos para aquilo em que estávamos retidos. Essa exigência não está mais sobre nós. Aí, para concluir, verso 6, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, ou na caducidade. Agora nós vivemos em novidade de espírito. Não é nada de ficar pensando em novidade, em coisas novas. Eu brinquei hoje de manhã com uma irmã que falou que tinha uma novidade para me contar. Eu falei, isso é que é viver em novidade, hein? Sempre tem uma novidade. Toda vez que eu encontro ela, pastor, tem uma novidade. Mas não é nesse sentido aqui. Novidade aqui é de uma nova perspectiva. Assumir um novo relacionamento. Agora, com esse marido, dá para ser feliz. Agora, com esse novo marido, dá para viver. É possível. Porque ele é tão exigente quanto o outro. Mas ele é misericordioso. Esse marido o acolhe, esse marido protege, esse marido dá segurança. Não é que nem o outro caducou. O outro ficou velho. A velhice da letra. Não tem mais poder sobre nós. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Como é bom quando você tem uma dívida que é paga. Eu já passei por isso. Eu tinha uma dívida um bom tempo já atrás. E eu lembro que fui no banco, eu não vou falar o nome do banco, para não fazer propaganda. Mas eu me recordo, quando eu consegui pagar aquela dívida, e eu peguei uma carta de quitação. A coisa mais custosa que existe. Ou quando financiamos o primeiro carro, que você pega a fila do banco com um sorriso no rosto, a última parcela, agora esse carro não está mais alienado, agora é meu. Não pode roubarem, né, na hora que você sair do banco. Mas já passou por isso? Pagou a dívida, está livre. Ou como um réu que é absolvido pelo juiz, ó, vai em paz. Não tem mais acusação. A cédula que era contra nós foi rasgada. É a linguagem que Paulo também utiliza, né? A ideia da promissória, o contrato de dívida. Jesus Cristo, nosso novo marido, ele cumpriu a lei. Ele pagou nossa dívida. Ele tomou sobre si o cálice da ira de Deus. O inferno foi lá na cruz do Calvário. É por isso que a gente não vai para o inferno. É isso que nós chamamos na teologia calvinista de a segurança da salvação. O sino de Dort, né? A perseverança dos santos. Deus preserva a sua igreja. Preserva o seu povo, os seus filhos. É isso que nos dá alegria de estarmos aqui. Não é um dia salvo, outro dia perdido, um dia salvo, outro dia perdido. Hoje eu estou salvo, amanhã eu peco, eu erro. Agora eu vou para o inferno, se Jesus voltar. Não, agora eu estou bem, eu estou indo de vento em popa. Não, agora eu estou capengando, estou me arrastando. Não, salvação é uma obra concluída de fato, não é uma possibilidade. É a obra de Cristo que foi completada. Ele é o enviado de Deus para salvar o seu povo dos seus pecados.
Então esse novo marido nos acolhe e diz assim: fique comigo, fique nesse casamento, não se preocupe. Se nós errarmos, se nós falharmos, Ele é misericordioso, é justo. João disse que nós temos um advogado junto ao Pai. Quando ele diz que é Jesus Cristo o homem, é alguém que entende nossas fraquezas e fragilidades. O escritor aos Hebreus fala também do sumo sacerdócio. Ele diz que nós temos um sumo sacerdote que conhece as fraquezas. Então, quando nós falamos com Cristo, Ele sabe do que a gente está passando. Sabe. Não tenha receio de chorar diante desse marido. Não tenha receio de lhe implorar a bondade, a misericórdia, o perdão quando você errar. Não tenha receio. Porque Ele sabe das nossas fraquezas. E isso, irmãos, é um conforto para o nosso coração. Um conforto. E, ao mesmo tempo, uma grande motivação. Porque se alguém está num relacionamento onde há fidelidade e amor, há compreensão, e Cristo é esse marido compreensivo, nós temos que corresponder a esse amor com fidelidade, não por medo. Ninguém precisa servir a Cristo. Eu sirvo porque eu tenho um medo, um pavor de ir para o inferno. Não é assim. Nossa, o dia que eu não oro, eu sinto como se o chão estivesse abrindo e a chama subindo. Não é, não precisa. É com graça, é com bondade, é com disciplina? Claro que é. Qual casamento que se mantém se não houver comprometimento, disciplina e força de vontade? Não adianta. Às vezes eu consigo enrolar a Patrícia para não lavar a louça, mas tem dia que não adianta. Eu já consigo protelar de um dia para o outro, mas tem que lavar de manhã antes dela levantar. Tem que ter participação, tem que ter comprometimento. Os casados sabem do que eu estou falando. Não é? Nem tudo é perfeito. A vida cristã, ela é um grande desafio, mas é uma grande aventura de compreensão, de aprendizado, de realização. A cada dia mais, nós conhecemos o nosso cônjuge, Cristo, o amamos. E quanto mais nós convivemos com Ele, mais do seu jeito nós temos em nós. Se você parar para fazer uma avaliação, os casados, o homem cria hábitos semelhantes aos hábitos da esposa. E a esposa também. De vez em quando a Patrícia usa uma palavra e fala: opa, essa palavra é minha, hein? E tem coisa que eu faço que é dela. É a convivência. Não é assim? Tem homem que fala: ai, mas eu mudei tanto depois que eu me casei. Eu sou de uma família de baiano, né? Então, a minha mãe não tinha assim, não é esse baiano chique, né? A gente veio do sertão da Bahia. Então era assim: arroz, feijão, farinha, carne frita. Mas a maior parte da minha vida era comendo assim. Quando eu casei, a Patrícia falou: pelo amor de Deus, você tem que aprender a comer legumes, verduras. Eu falei: não consigo. Frita carne, eu quero gordura, eu preciso. Não, meu filho, você não pode, você vai morrer rápido assim. Verdade. Agora, mas não tem legumes? Você cria hábitos por causa da convivência. Então, se eu vivo com Cristo, eu vou aprendendo mais dele e eu vou me assemelhando a ele. Então, as pessoas que te conhecem, quanto mais intimidade, mais comunhão, eles veem Cristo brilhando em você. E aí eles falam: olha, você está parecendo Jesus, hein? Que vida de testemunho, que bênção. Até o cheiro do evangelho você começa a exalar. Eu já falei disso, né? Porque toda casa e toda família tem um cheiro. Os filhos têm um cheiro, a esposa tem um cheiro, o marido tem um cheiro. Quando você entra na casa de alguém, você sente o cheiro do ambiente, não é assim? A pessoa não percebe. Não, se tem cachorro, se tem gato, tem um cheiro característico da presença do animal, é natural isso.
Não estou dizendo que é ruim nem que está fedido, viu? É um cheiro. Quem não gosta vai falar, mas cheiro de bicho aqui. Se tiver uma maritaca, não, né? Maritaca, não. Calopsita. Tem o cheiro do pássaro. É assim. Gente que é muito perfumado, gosta de perfume importado. Você entra na casa, nossa, que casa cheirosa. O Valdir olhando, ele vende cheirinho para ambiente. Você chega, tá limpa, limpar a casa agora, é? Para me receber? Casa cheirosa, o banheiro, olha que cheiro gostoso. Porque isso é natural da própria convivência. Agora, quanto mais você vive com Jesus, mais intimidade você tem, mais você exala o cheiro do Evangelho. Não tem como alguém passar pela sua vida sem sentir o cheiro de Jesus Cristo. A fragrância, o cheiro agradável, o perfume. Portanto, Paulo usa uma analogia fenomenal, maravilhosa. A sabedoria que Deus deu a Paulo é impressionante. Primeiro ele fala, olha, lembra do senhor e do escravo? Agora, lembra do marido e da mulher? Então, se lá no primeiro Deus matou o escravo para ficar livre e o pecado que era o senhor permaneceu. Agora Deus matou a mulher, deixou lá a lei, o marido, viúvo, vai viver a viuvez, porque essa esposa que você não tem mais. E agora ressuscita essa esposa para viver com ele. Não quebra a lei, segue a lei. Ele cumpre a lei. E eu concluo com algumas ponderações. 6 delas. Primeiro, nós jamais devemos confundir liberdade com libertinagem, nem livre ação com autonomia. Não é pelo fato de não estarmos mais debaixo da lei que nós somos livres para fazer o que quisermos. Paulo escreve aos Gálatas falando sobre isso. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Então, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, é o que Paulo também diz. A liberdade está restrita às leis. Hoje vivemos a lei do Espírito. Eu gosto muito de citar o exemplo de pessoa habilitada para dirigir. Você tem uma habilitação para dirigir, então você é livre para dirigir o seu carro. Mas para dirigir respeitando as leis de trânsito. Não vai fazer o que você quer com o carro. Livre dentro das limitações daquela própria lei. Então, meus irmãos, nós hoje temos a livre agência ou livre ação. Somos seres livres. Não podemos usar isso para ser libertinos. E também não podemos pensar em autonomia. Agora não tem mais nada, nenhuma obrigação, estou livre de tudo. Não. Nós não temos isso. Nós estamos servindo a Cristo, que é o nosso atual marido. A segunda ponderação, ninguém vive sem regras. Podemos viver desobedecendo às regras, mas vamos colher os frutos ou para a morte ou para a vida. As regras existem. Às vezes alguém pode optar em não obedecer às regras, mas o resultado virá no fim dessa existência. Terceiro, quem não está no novo relacionamento com Cristo ainda permanece como escravo da lei, logo será punido pela mesma. Assim como o Senhor lá pagava o salário do pecado e a morte, assim também aquele que não está no relacionamento com Cristo vai colher fruto desse relacionamento infeliz a que ele está sendo submetido, que é a lei. Quarto, a única maneira de se ver livre da obrigação da lei é morrendo para ela em Cristo. Sem a morte do velho homem, não existe um novo homem. O velho homem tem que morrer. Paulo usou a figura do batismo. Então, se você batizou, confessou publicamente a Jesus, desceu as águas, então ali é uma manifestação visível de alguém que morreu. O velho homem não existe mais. Então não cabe aqui aquela justificativa, pastor, eu sou assim mesmo, eu sou impulsivo, eu sou muito nervoso, então não morreu o velho homem. Eu não consigo resistir, eu tenho uma fraqueza, eu sempre vou viver assim, eu aprecio viver assim. Não estou dizendo que nós não podemos pecar, mas apreciar, viver na prática do pecado é outra coisa. Nós não podemos. Em quinto, se servimos a lei, ainda estamos debaixo das paixões do pecado e daremos frutos para a morte. Mas se estamos em Cristo, vivemos em novidade de espírito e daremos frutos para a vida. Então é a sua vida que vai mostrar com quem você está casado. Se você ainda estiver casado com o primeiro marido,
não morreu para esse relacionamento, então você vai viver pecando, porque esse marido é exigente e vai ter problemas sérios nesse casamento. Mas se já está casado com Cristo, já morreu para o primeiro marido, se morreu para a lei e está agora vivendo com Cristo na sua ressurreição, então você terá frutos para a vida. E eu termino fazendo 2 perguntas. Em qual relacionamento você está? No primeiro ou no segundo? Casado com a lei do pecado ou com Cristo? Então você vai responder para si mesmo. Você está casado com a lei ou com Cristo? Vamos orar? Gostaria que você, por gentileza, ficasse em pé. Amado Deus, obrigado por mais uma vez podermos ouvir a Tua palavra. Nós temos sido muito edificados durante essas semanas, analisando a carta de Paulo aos Romanos. Como tem sido enriquecedor para nós e libertador. Conhecer o Evangelho é de fato a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, porque o Evangelho é Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje nós podemos viver em novidade de espírito, em novidade de vida. Não mais na caducidade da letra, não estamos mais debaixo da condenação, mas estamos livres em Cristo Jesus. Hoje nós podemos produzir frutos que apontem para a glorificação. Hoje nós podemos viver em santidade de vida. Hoje nós podemos sentir a alegria das bênçãos vindouras, a alegria da salvação, a alegria de eternidade. Obrigado, Senhor, porque outrora nós estávamos mortos, ou porque outrora nós éramos escravos, mas o Senhor nos transportou para o reino da luz. Obrigado pela nossa salvação. Porque mesmo a despeito de nossas fraquezas e limitações, o Senhor tão bondosamente nos sustenta. O Senhor nos entende melhor do que nós mesmos. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece as nossas limitações e mesmo assim, o Senhor decidiu nos amar. Ó amor bendito, amor que descestes da glória eterna e vieste nos resgatar. Hoje nós somos salvos e atribuímos tudo isso à sua graça, à sua bondade, à sua misericórdia. Nós oramos em gratidão, no nome santo de Jesus. Amém.